Olá! Ontem, dia 26 de agosto, no início da noite, o Senado Federal aprovou a MP 959, que, entre outras disposições, tratava do adiamento da vigência da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Acontece que justamente o artigo 4º da MP, que tratava especificamente desse adiamento, foi considerado prejudicado e excluído do texto, o que gerou a expectativa de que a lei entraria em vigor, então, já a partir de hoje, dia 27, porque o texto da lei, sem alteração da MP, previa o início da vigência 24 meses após a data da sua publicação, que seria agora mesmo, nesse mês de agosto. O Senado, porém, depois da votação, emitiu uma nota afirmando que a LGPD só entrará em vigor após a sanção ou o veto pelo presidente da República dos demais dispositivos da MP 959, o que de qualquer forma não deve demorar. Mas o fato é que, independentemente dessa polêmica, que não vai ser o objeto do vídeo, se essa lei ainda não teve a sua atenção, deveria ter. Até porque não é necessário esperar a definição dessa data de vigência para iniciar a adequação à lei, que visa sim a proteção de dados, mas também, e muito mais, a meu ver, a implementação de uma cultura de responsabilidade e cautela no tratamento de dados, e que depende de uma série de condutas que serão obrigatórias a partir de agora. E é exatamente por isso que eu também acho importante esclarecer, desde logo, que ao contrário do que pode parecer, a LGPD não se aplica apenas às relações de consumo, aquelas compras que você faz pela internet, nem que são só as empresas voltadas para a tecnologia que precisam se preparar. A LGPD também se aplica às relações de trabalho, em que há uma profusão de dados a serem administrados, às relações com o poder público. Nós vivemos mergulhados em informações e, nesse contexto, ao estabelecer as regras para coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, que são uma extensão da nossa personalidade, a LGPD representa um passo importante na concretização de uma cultura mais inteligente, responsável e vai impactar a vida e a rotina de todos nós. O tratamento de dados pessoais agora só pode ser realizado se estiver em conformidade com as bases legais previstas na LGPD, sendo muito importante compreender então como esses dados devem ser protegidos e como eles podem ser utilizados. Mas o que são primeiramente esses dados pessoais? A LGPD regula especificamente duas categorias de dados, os dados pessoais e os dados sensíveis. Dados pessoais são aqueles que permitem a identificação do indivíduo, como RG, o CPF, ou que o tornam identificável, passível de reconhecimento, ainda que no primeiro momento esses dados pareçam descaracterizados. E sobre isso, eu vi um exemplo ótimo recentemente em uma palestra sobre a LGPD, que é a calota de um carro. A calota de um carro, por si só, não identifica o proprietário. Mas se esse indivíduo é alguém apaixonado por calotas de carro, que gosta de customizar as calotas dos seus próprios carros, é possível que ao ver um carro com uma determinada calota, eu consiga dizer, aquele carro é do fulano. Essa calota passa, então, a ser sim um dado pessoal. E eu gostei muito desse exemplo porque mostra bem o quanto a gente realmente se expõe sem perceber e que a LGPD, de fato, vai ter uma incidência bastante abrangente e certamente maior do que a que você imagina. Já os dados pessoais sensíveis são aqueles potencialmente discriminatórios, como origem racial ou étnica, convicção religiosa, dados relacionados ao histórico de saúde. O artigo 5º, inciso 2 da lei, traz um rol daqueles dados que, se expostos ou compartilhados, podem causar impacto na vida pessoal ou profissional do indivíduo. E eu já adianto que eu vejo esse rol como exemplificativo, não taxativo, e que ele ilustra justamente o caráter principiológico e conceitual, que na minha visão é uma marca bem peculiar da LGPD. No próximo vídeo, aliás, eu vou comentar os princípios que, segundo a lei, devem nortear o tratamento de dados pessoais e também os reflexos da LGPD nas relações de trabalho. Então, aguardem, porque o assunto é realmente extenso, mas a série de vídeos que a gente está preparando vai ajudá-los a compreender a matéria.
Por hoje é isso.